Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar uma palavra que Deus propôs no meu coração. Meus amados irmãos, nós temos falado ou temos tido a preocupação de falar acerca da orientação da vida do cristão. A semana passada, as duas últimas semanas, estivemos falando sobre quem habitará no tabernáculo do Senhor ou no seu santo monte. E tivemos estudando as qualificações do cristão que deverá habitar no monte do Senhor ou no seu tabernáculo. E estudamos que aquilo que falamos em relação ao tabernáculo não seria mais um templo, e o Monte Santo é as mansões celestiais. Então verificamos que existem algumas exigências para a vida do cristão que devemos atender como novas criaturas, os quais somos. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz que nós somos nova criatura e as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E a partir do momento que qualquer pessoa aceita a Cristo como Salvador de sua alma, ele permite que Cristo, ou que o Espírito Santo, mais propriamente dito, esteja comandando a sua vida, em todos os sentidos. E como ele é nova criatura, quando ele vai fazer alguma coisa, ele deve analisar se Cristo tivesse naquela situação, o que faria? E quem vive desta maneira é fiel, é prudente e está crescendo até a estatura do varão perfeito e chegando ao ponto de estar pronto para o arrebatamento. Lemos Colossenses capítulo 3, versículo 1, como base daquilo que queremos orientar e estudar com os irmãos nesta noite. Portanto, se já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque nem sempre, irmãos, o ser humano ressuscitou com Cristo. E morreu. Alguém morreu para ter ressuscitado? Eu morri. Jesus morreu. Jesus morreu para a redenção da humanidade. Todo aquele que crê e acreditar no sacrifício de Jesus será salvo. E nós aqui acreditamos. E quando a partir do momento confessamos que Cristo morreu, nós morremos também. Mas de que forma? Nós morremos para as coisas do mundo. O apóstolo São João diz em uma das suas cartas que aquele que está em Cristo, o amor do mundo não está nele. Mas aquele que não está em Cristo, o amor do mundo permanece nele. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossas almas, morremos para o mundo. Não praticamos mais as coisas que o mundo nos dá para praticar. Evitamos o pecado, fugimos dele se for necessário. E automaticamente somos ressuscitados com Cristo. E passamos a viver uma nova vida. E nós temos, irmãos, algo no ser humano que é necessário ele treinar. E muitas vezes abdicar de alguns direitos para alcançar a sua vitória. Poderíamos dar para esta noite um título, intitular esta pequena conversa que teremos nesta noite como
a natureza do caráter cristão. Eu costumo dizer, não está escrito, não encontrei escrito em nenhum livro, nem nenhum site de internet, não, simplesmente deduzi daquilo que tenho lido sobre o assunto, que caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Porque às vezes a gente está rodeado por uma grande nuvem de testemunha e fazemos algo que nos tipifica, ou que nos identifica, ou que nos denuncia de como é a nossa personalidade, o nosso caráter. E na ausência das pessoas, quando não tem ninguém vendo, nós fazemos algo totalmente diferente daquilo que a gente faz na presença das pessoas, daquilo que fazemos na presença das pessoas. E quando isso acontece, a gente tem uma dupla personalidade. A gente não tem um caráter único, um caráter firmado em Cristo. Mas quando a gente tem um caráter firmado em Cristo, as nossas ações são diferentes. Então eu costumo dizer que caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Ou seja, você é uma mesma pessoa em todos os momentos. Porém, Deus vê todas as coisas. E daqui a pouco a gente vai ver isso na Bíblia, que Deus ele vê todas as coisas. O caráter é distinto, é separado de temperamento e da personalidade, embora estejam relacionados uns com os outros. O temperamento refere-se ao estado de humor e às reações emocionais de uma pessoa, ou seja, o seu modo de ser. E a personalidade envolve a emoção, vontade e inteligência de uma pessoa, aquilo que o indivíduo realmente é. E tudo isso está envolvendo o caráter. O caráter, influenciado pelo temperamento e personalidade, é o conjunto das qualidades, boas ou mais, de um indivíduo, que determina-lhe a conduta, ou seja, como ele age. Amém? O aspecto do caráter positivo, ele é santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. Preste bem atenção nessas qualificações: santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. Vamos repetir isso, irmão, para ver se a gente consegue pelo menos entender o aspecto do caráter positivo. Ele é santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. E o aspecto negativo? O aspecto negativo também tem as suas qualificações. Vamos repetir? Aspecto negativo: iníquo, injusto, desonesto, rebelde, soberbo e mentiroso. Uma pessoa que tem um caráter, esse aspecto do caráter negativo, ela nasceu de novo? Ela teve uma nova vida? Não, de jeito nenhum. Aí o negócio fica meio complicado. A respeito de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, santo, justo e perfeito, o homem não permaneceu nesta condição. O homem foi criado com os aspectos do caráter positivo. O homem não foi criado, Deus soprou na sua narina e disse a ele: vai viver. Não. Deus criou o homem com o intuito de que o homem o adorasse. E Deus criou o homem perfeito. Diga comigo, perfeito. Um caráter, imagem e semelhança de Deus. Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, e quando a gente lê esse versículo, que é Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, quando diz que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança,
Nós pensamos muitas vezes que Deus tem cabeça, pescoço, tronco, pernas e braço. Imagem e semelhança. Não, irmãos. Deus não criou imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, corpo ou corporal. Não. Deus criou imagem e semelhança, caráter. E criou o caráter do homem perfeito. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 26, aliás, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Veja como diz a Nova Versão Internacional, que é uma versão mais moderna, já está dizendo nova versão, uma versão bem atual. Ela diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, perceba que, mesmo nas duas versões, Deus fala acerca da criação e fala que repetitivamente que ele o criou sua imagem e semelhança. E eu volto a explicar, repetindo, que Deus não criou o homem. Quando ele fala em imagem e semelhança, ele não falava acerca de corpo, mas ele falava do caráter, da consciência. Deus não fez o homem para morrer. E a culpa do quem? Por que o homem morre? Consequência do pecado. Por causa do pecado, entrou a morte na terra. Vamos ver o que diz o proverbista Salomão, Eclesiastes capítulo 7 e versículo 29. Eclesiastes 7, 29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Veja que Deus fez o homem o quê? Reto. 7 e 29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas. Olha, irmãos, o homem solto, sem controle de Deus, ele faz coisas que depois ele mesmo duvida. Depois ele mesmo fica perguntando: como foi que eu fiz isso? Porque na realidade, o homem sem Deus é uma coisa terrível. Ele faz absurdos na sua inconsciência, na sua situação de homem pecador. Mas Deus fez o homem o quê? Reto. Deus fez o homem reto. Veja aqui como diz, não sei se muda muita coisa, mas veja o que diz a Nova Versão. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. O homem, ele mesmo saiu buscando o pecado. Por causa disso, há as consequências. Deus fez o homem perfeito. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem
para servi-lo. Mas o homem permaneceu nessa condição de pecador. Atingido pelo pecado, teve a sua natureza moral corrompida. É um texto muito grande que a gente não vai ler por causa do tempo, mas Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32, você vai ver como Paulo fala da corrupção moral do ser humano. Porque Deus fez ele perfeito, mas a sua natureza moral foi desconstruída, destruída por causa do pecado. E necessitou de que nova vida fosse lhe dada em Cristo Jesus. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Veja aí como diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quando nós passamos um pouco no tempo e saímos da idade do Antigo Testamento, da época do Antigo Testamento, nós vamos ver que o homem continuou pecando, porque o pecado já fazia parte da sua conduta moral que foi destruída. Então, devido a isso, era necessário que houvesse uma condição de restaurar o homem. E qual foi essa condição? Foi Cristo, que veio, fez o sacrifício na cruz do Calvário e abraçou a todos aqueles que o aceitassem. Então, quando a gente aceita Cristo, volto a repetir, as coisas velhas ficam para trás. O próprio Deus, ele fala em Isaías: eu sou o Deus que dos teus pecados me não lembro. Eu lembro que a mulher adúltera, quando foi levada pelos fariseus ao encontro de Jesus, para que Jesus o condenasse, procurando os fariseus condenar o próprio Jesus, ele disse para os seus acusadores: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os acusadores o que fizeram? Atiraram pedra na mulher? Não. Foram embora, saindo de um por um, a começar dos mais velhos, os mais idosos. Por quê? Porque eu acredito que eles começaram a pensar: eu também já pequei, eu estou em falha, eu pequei, eu não posso condenar essa mulher porque eu também já errei, eu sou falho, eu sou ser humano. E começa a sair de um por um, sai todo mundo, não foi? Não foi assim que aconteceu? Aí Jesus perguntou àquela mulher: cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Não. Aí Jesus dá um veredito para ela. E alguém pensa até que é um salvo-conduto para o pecado, porque Jesus disse: eu também não te condeno. Vá em paz. Não é assim? Mas esquecem que depois do vá em paz, tem uma conjunção que liga a frase. E essa conjunção diz à mulher o que ela deve fazer. Vá em paz e... no sul do país, essa conjunção não seria I, seria E. E não peque mais, não peques mais. Ou seja, olha, mulher, tu pecou até agora, daqui para frente tu vai ser uma nova criatura. Eu estou te perdoando pelos teus pecados, mas também tu tem que viver uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. O caráter, o que é caráter? Em uma definição mais
não teológica, mas de uma definição mais explicativa, de um dicionário ou coisa parecida. Caráter é o conjunto de qualidades boas ou mais de um indivíduo que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao seu próximo. Essas especialidades, esses conjuntos de qualidades, são responsáveis pela maneira como uma pessoa age, regulando as suas escolhas e decisões. Vamos ver o que disse Salomão em Provérbios, capítulo 5 e versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Porque o caminho dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Olha, meus irmãos, o que eu falei logo no início, que caráter era aquilo que a gente fazia onde ninguém vê, mas porém Deus vê, está exatamente aqui. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do... O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz assim, olha: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Preste bem atenção. Não pense que o que você vai fazer, ou que já fez, e não se arrependeu e pediu perdão em relação a Deus, passou. Deus não vai se incomodar com isso, não. Isso é besteira, não. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? De Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Olhe, a gente geralmente não veste a roupa, não é? A gente não veste a roupa para quê? Para encobrir a nossa nudez, sim ou não? Pronto. Mas para Deus, essa roupa aqui não significa nada. Em todos os sentidos. Aquilo que nós fazemos está nu diante de Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, boas ou mais, estão nus diante de Deus. Não adianta arrumadinho. Deus, Ele vê tudo. Ele vê tudo. E ainda o escritor aos Hebreus ainda diz mais: nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de quê? Tratar. Prestar contas. E a gente muitas das vezes acha que a coisa é mais fácil, mas nem sempre é tão fácil assim. Veja aí o capítulo 16, versículos 2 e 9, por favor, de Provérbios. Capítulo 16, versículos 2. Posso ler? 2 e 16. Provérbios 16 e 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Olhe, muitas vezes os seres humanos, nós estamos fazendo algo que achamos que não é nada demais. Por isso o proverbista disse: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Pronto. Muitas vezes a gente acha que não é nada demais. Mas o Senhor pesa os espíritos.
Mas o que é isso, pastor? O pesa os espíritos, que é com o caminho, o que é que tem a ver? Veja, vou ler aqui, segure aí o 9, viu? Versículo 9. Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? É que muitas das vezes a gente tem um caminho que a gente acha que é reto, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus pesa os espíritos, sondando o nosso coração e vê se realmente a gente tem a intenção de fazer a coisa certa. Mas se no coração há uma maquinação, há uma preparação para fazer aquilo que não agrada a Deus, Deus conhece. Alguém está perto de você e está dizendo: meu amigo, meu companheiro, mas no coração está dizendo: ô abençoado, isso é um trabalhador ruim, isso é... Não, irmão, não adianta de nada, porque Deus, Ele sonda o coração. Deus sabe da sua vida, da sua vontade, do seu querer. Deus conhece o seu coração. Veja aí o versículo 9, irmão Enoque, por favor. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Está vendo aí? O coração do homem. Não adianta, irmãos, a gente pensar que as coisas... Deus não conhece. Deus conhece. Quando o homem tem um coração bom e faz o que é bom, Salmo 37, versículo 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quando o homem tem um coração bom, tem a boa intenção, às vezes até erra, mas tem a boa intenção. Deus não leva em conta, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Não. Deus não é criança, Deus não é menino. Muitas vezes temos uns propósitos no coração e o Senhor não concorda com aquilo. Você acredita que, me permita, tem gente que ora contra o seu irmão? É assim ou não é? Tem gente que faz oração contra o seu irmão. Diga misericórdia, irmão, por favor. Para quê? Atrapalha a vida do outro. Quem foi que disse isso? Sangue de Cristo. Ô irmão, o presbítero Antônio Araújo, ele está falando algo para mim aqui que eu nem vou falar para vocês. Acerca de crente que ora, que faz as coisas contra o seu próprio irmão. Isso inclui inveja, né? Altivez, cobiça e tantas outras coisas que compõem o mau caráter, o caráter negativo do ser humano. E vai promovendo coisas contrárias ao seu irmão. Quanto mais ele vê o seu irmão indo contrário, mais ele fica alegre. Crente que ora contra o seu irmão. Mas vamos mais adiante. Vamos ver o que diz. Ainda em Provérbios, capítulo 20, o senhor já leu o 9, não já, irmão? Pronto. Ainda em Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Não estou enxergando nada. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? Está vendo aí? Tem pessoas que andam no meio dos homens se propagando, se autopromovendo, como sendo
uma pessoa de boa índole. E, na realidade, o proverbista perguntou: quem achará esse tipo de homem? Que realmente é, não é aquele que se diz que ser, não. O proverbista está falando nesse versículo, capítulo 20, versículo 6, cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? Ele está perguntando, aquele que não apregou a si mesmo, aquele que não se autopromove. Esta semana, me parece que em Bomba do Emetério 1, eu falei que quem é, não precisa dizer que é. Isso é uma coisa que eu aprendi, irmãos, na minha vivência. Eu tenho 53 anos de idade, já vivi um bocado, e eu aprendi isso. Eu nunca vi ninguém dizendo que é para ser. Preste atenção no que eu estou dizendo, o que eu estou falando, entenda, interprete direitinho. Eu nunca vi alguém dizer que é para ser. Embora hoje, em muitos momentos, a gente é incentivado a dizer que é. Mas, teologicamente falando, ou dentro da igreja, não precisa se dizer que é. Você pode dizer que é quando você faz um curso, faz um estudo, se prepara, não é verdade? E aí você tem que dizer que é. Você termina um curso, você se torna bacharel em Direito, faz o concurso lá, a prova da OAB, e passa e recebe a sua credencial, você tem que dizer: eu sou advogado, eu sou médico, eu sou psicólogo, ou psicóloga, ou médica. Quando você se prepara, aí você tem a obrigação de dizer que é. Mas aqui dentro da igreja, não precisa você dizer: olha, eu sou cheio de poder. E quando chegar no microfone, fica: a paz do Senhor, e não sei o quê. E precisa disso não, irmão. Não precisa não. E vai lá e corre, e não sei o quê. Parece mais um animador de palcos. Me permita a palavra. Ah, pastor, e o senhor é contra as pessoas que fazem isso? Não. Não. Tem crente que é assim mesmo. Eu estou falando daquele crente que faz isso para aparecer. Aí é diferente. Sabe como é que ele é, irmãos? É como uma nuvem e vento que não trazem chuva. Você já viu aquela nuvem bem escura no céu? E um vento bem forte assim, e você diz: vai cair um pé d'água. Não é assim? Vai cair um toró. E daqui a pouco o sol está brilhando. Eita, a nuvem passou e não caiu água, nada, não caiu foi nada. Provérbios 25, versículo 14, não precisa, guarde esse versículo aí, viu, irmão? Perca o versículo que eu falei, não. Diz assim, olha: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba facilmente de dádivas. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Recentemente eu chamei alguém para conversar. E quando eu chamo alguém para conversar, irmãos, não é para bater, nem esfolar, tirar o couro. Não. Quando eu disser assim: irmão, vem cá, senta aqui. Pode pensar assim: pastor vai me ensinar alguma coisa. O pastor tem alguma coisa para me ensinar. Às vezes a gente tem até autoridade. Como pastor da igreja, a gente tem até autoridade de chamar a atenção, de reclamar, de dar um rela. É assim ou não é, irmão Gibson? Mas eu não gosto muito de reclamar. Eu não sou muito de reclamar. Para eu reclamar alguém, tem que ser uma coisa muito, tem que estar muito além do normal. Eu prefiro sentar a pessoa e orientar. É assim, a vida é assim, a vida é assim. Eu faço isso muito em casa. Porque em casa eu tenho 3 filhos, e de vez em quando eu digo: senta aqui. Quando a cabeça já está querendo esquentar,
E às vezes até dá uma vontade de dar uma cinturãozada, né? Mas a lei da palmada, graças a Deus que quando a lei foi aprovada, meus filhos já eram grandes. E mesmo se fosse pequeno, se fosse necessário, teria sido orientado, ensinado com a palmada também. Viu? Teria sido orientado com a palmada também. De vez em quando eu chamo, é muito frequente, não é raro. Mas eu digo assim, senta aqui, olhe. Aí começo a falar, a vida é assim, 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 assim. Aí falo 1h30. Não é, Esther? É verdade. E tem que escutar, prestando atenção. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque amanhã, quando eu falo amanhã, não é amanhã sexta-feira, não. É no amanhã da vida. Se errar, não pode dizer assim, o meu pai não ensinou. Nenhum dos meus filhos pode dizer isso. A minha filha tinha 13 anos para 14 anos. Essa daí, olha. De 13 para 14 anos. Eu sentei com ela na cama dela. Minha filhinha, vem cá, senta aqui, eu quero conversar com você. Olhe, namorar é muito bom. E namoro é isso, é assim, assim é beijo, é abraço. E os poros começam a suar, e etc, etc, etc. Olha, irmão, eu abri o jogo como se... Do jeito que eu fiz com meus 2 filhos, homem, eu fiz com ela. Pastor, o senhor fez isso? Eu fiz. Não tenho constrangimento nenhum, porque estou ensinando a minha filha. Ela erra hoje, se ela quiser. Porque hoje ela tem... Quantos anos? 22 anos. Hoje ela tem 22 anos. Se ela quiser errar, é responsabilidade dela. Mas ensinei, olha. Primeiramente à luz disso aqui, olha. Baseado nisso aqui. Bíblia. E depois na experiência que a gente adquiriu na vida. Agora, quem se gaba, quem diz que é sem ser? É como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba falsamente. Leia agora o versículo, foi 9, irmão, que eu disse, irmão, foi o 9? Hã? O 20 e o 11, eu pedi para o 11. (20 e 11). Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra for pura e reta. Se a sua obra for pura e reta. Irmão, até a criança. Até a criança dá para conhecer as suas obras. Deixa eu ver melhor esse versículo. Se dará a conhecer pelas suas obras. O próprio Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Jesus em 7 de Mateus, versículo 16, porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, irmão. A fruta vai ser colhida do pé de uva, não é verdade? E quem colhe é o vinhateiro. O pé de uva é quem colhe. Ninguém planta maçã para colher manga, não. Então as obras dos seres humanos são conhecidas e até as crianças se dão a conhecer pelas suas obras. Amém? Então, o caráter de uma pessoa não apenas define quem ela é. O caráter de uma pessoa não apenas define o que ela é, mas também escreve em seu estado moral e a distingue das demais do seu grupo. Vamos ver o que disse o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, aos Hebreus 4 e 13.
então há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém? Não tem como a gente escapar da visão dele, viu? Vamos ver agora o que diz Provérbios. Vamos voltar para Provérbios, capítulo 11 e versículo 17. Vamos ver se a gente se distingue dos demais do nosso grupo. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Veja bem, irmãos. Repete. Deixa eu ver aqui, irmão Ângelo. Lê aí, irmã Jane, por favor. 11 e 17 de Provérbios. O homem cruel o homem bom faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Veja que coisa tão interessante. Quando o proverbista ele fala acerca do homem cruel e do homem bom, a diferença. Na Nova Versão Internacional diz assim, olha: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Na Nova Versão Internacional. Irmãos, 11 e 17 de Provérbios. O homem bom, quando faz o bem aos outros, veja o que o proverbista está dizendo. Se fizer bem aos outros, está fazendo a si mesmo. Ô irmão, eu queria pedir um socorrozinho aqui a um obreiro. Tenha misericórdia de mim. Falta 15 minutos só, mas eu não estou mais aguentando. Me ajude aqui. Então, quando o homem bom faz o bem a outro, está fazendo a si mesmo. Veja que coisa tão interessante do caráter. Quando a gente procura fazer bem aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. Mas o homem cruel, ele faz o seu próprio mal. Ele destila o veneno, ele destila a sua maldade, e quando ele percebe, está caindo na cova. Ele cavou a cova e ele mesmo está caindo. Ele destila o veneno e o veneno vem para cima dele. Isso é o homem mau. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Veja 12 e 2 de Provérbios. O homem que bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem que perversa as imaginações, ele condenará. Veja que o homem bom alcançará o favor de quem? Do Senhor. O homem do bem, o homem de bem. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas e o mal? E o homem mau? O homem mau, ele vai. Quem é que vai condenar? Quem vai condenar? Deus. Quem vai condenar é o próprio Deus. Provérbios 12 e 2. Veja o que diz na Nova Versão Internacional. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que peleja maldades, o Senhor condena. Então a gente vai ser bom ou vai ser mau? O que a gente está aprendendo aqui hoje, se a gente tem alguma coisa mal no nosso coração e não procurar tirar, é porque a gente tem uma insanidade. Porque eu estou mostrando para vocês aqui, dentro da Bíblia,
que Deus não aprova o caráter mau, ou numa linguagem mais popular, o mau caráter. Deus não aprova, Deus condena. Vamos ver o que diz ainda 14:14 de Provérbios. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. 14:14, veja também, vou dizer aqui o que diz na Nova Versão: os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. É uma coisa lógica, é ou não é? É lógico ou não é? Os infiéis receberão o quê? O pagamento das suas infidelidades. Mas aquele que tem uma boa conduta, ele será o quê? Recompensado. Isso é uma palavra de Deus para nós nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Então, irmãos, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É uma maneira de agir ou de reagir de um grupo também. Mas o que é que compõe o caráter? A personalidade. E a personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Isto é a personalidade. E o temperamento? Temperamento é um aspecto de personalidade que aponta as peculiaridades do comportamento. Trata-se de um conjunto de tendências que tem relação com a forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades e os valores mais evidentes de um indivíduo. É uma coisa meio complicada para a gente entender, mas se os irmãos quiserem, me procure depois e a gente disponibiliza o que está aqui para os irmãos, trazendo assim uma orientação. O caráter, ele tem os seus principais temperamentos em número de 4. Ele tem outros temperamentos, mas os mais conhecidos e dissecados, falados na atualidade, são 4, e que vieram desde a antiguidade e que foram criados pelo pai da medicina. E esses 4 são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. São 4 temperamentos do caráter. E às vezes a gente tem um caráter que a gente não sabe nem qual é. E eu vou dar assim uma definição bem rápida do que é esses 4 temperamentos do caráter, e você vai pelo menos tentar se enquadrar em um dos 4, tá certo? O que eu primeiro vou falar é sobre o sanguíneo, vou dar uma definição. O caráter sanguíneo, tem pessoas que são sanguíneas. Eu pelo menos me acho dentro desse aspecto, dentro desse temperamento de caráter. As pessoas que têm o temperamento sanguíneo, elas são expansivas, otimistas e impulsivas. 3 qualidades que a gente dá. Expansivo, ele gosta de chegar com todo mundo, ele se dá bem com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele é extrovertido, tá certo? Ele não tem dificuldade de relacionamento. A pessoa que é sanguínea não tem dificuldade de relacionamento. Ele sempre está vendo as coisas boas. Ele acredita que todo mundo é bom. Eu sou assim. Eu tenho essa falha, eu acho que é até uma falha da minha parte. Eu acredito que todo mundo é bom. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa mal, eu fico constrangido e dizendo, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que o ser humano tem coragem de fazer isso com o outro, de prejudicar, de tentar prejudicar o outro. Não, eu acho que todo mundo tem um coração bom, tá certo? Se isso for uma falha, eu tenho ela. Não minha psicóloga, eu não sou falha, não é falha não, né? Isso é uma coisa boa, graças a Deus, pelo menos por isso. E eu agora também sou impulsivo. O que é impossível? É aquela pessoa que age
de momento. Era Pedro. Pedro tinha um temperamento sanguíneo. Pedro, quando os guardas chegaram para prender Jesus, e no meio vinha o servo de Malco, um estudante de sacerdote. E ele tinha a esperança de ser sacerdote. Porém, o sacerdote não poderia ter defeito físico nenhum. Aí Pedro puxa a espada e deu no braço dele, foi? Na orelha? Foi não, na orelha não. Deixa eu dizer onde foi. Foi no pescoço que Pedro deu. Deu para matar. Ele deve ter escapulido, pegou na orelha. Aleluia. Aí você já conhece a história, Jesus vai lá e restaura a orelha do servo de Malco. Temperamento colérico, a gente acha que é aquele que se ira, né? E realmente é. O colérico, ele é explosivo, ambicioso e dominador. É o temperamento colérico. Qualquer coisinha ali está querendo sair na mão. Eu sou crente, mas sou homem. Não é, irmão? Esqueceu de que é nova criatura. É o temperamento colérico. Ele é ambicioso. Ele gosta de ter as coisas. Ele gosta de... E ele é também dominador. Ele é autoritário. Terceira característica do caráter fleumático é aquele sonhador, é aquela pessoa que é dócil e que sonha com o futuro e que sonha com coisas boas e que sonha com o reino de Deus aqui na terra, que tudo vai dar certo aqui. É capaz de ser um testemunha, né? Testemunha de Jeová, que acha que o reino de Deus vai ser aqui na terra. É o temperamento, mas isso é somente uma comparação, mas na realidade não tem nada a ver. O caráter fleumático, ele é sonhador. Ele tem esperanças muitas vezes onde não tem a mínima condição. Ele é pacífico e ele é dócil. E o melancólico é aquela pessoa que é tímida, porém tem capacidade artística e é solitário. Não é uma pessoa que faz amizade com facilidade. É muito tímido, muito retraído. São esses os 4 aspectos do caráter mais conhecido e mais estudado, mais dissecado na atualidade. Mas vamos ver os aspectos bíblico e teológico do caráter. Vamos agora meditar nesse assunto. Tem alguém, irmãos, não dá mais tempo para a gente continuar. Mas a gente ficou numa boa parte do trabalho, do estudo, viu? Ficou numa boa parte. Tem alguém que ainda falta tomar ceia, que não tomou na última ceia? Tem alguém? As irmãs se comprometeram de vir hoje para ceiar, mas infelizmente não tiveram condições. Mas eu quero, irmãos, agradecer a presença de cada um dos irmãos que esteve aqui, que esteve estudando conosco, meditando, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe e continue nos ajudando para que possamos ter um caráter irrepreensível, ter uma vida distinta diante de Deus, que possamos ser abençoados por Ele, que tenhamos a condição não de ser levado a Jesus como dizendo, este foi pego em pecado, não, mas que a gente vá a Jesus buscar o perdão dos nossos pecados. Certo cobrador de impostos, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus, ele disse, olha Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes, quadruplicadamente. Esse é o crente que tem um caráter de Deus, um caráter bom, um bom caráter. Alguns anos atrás, eu assisti um filme, me parece que o nome do filme era A Virada, não tenho bem certeza,
mas muita gente assistiu esse filme. É um filme cristão e muito interessante, que eu recomendo para quem quer que seja. Um certo homem que era vendedor, é um filme americano, produzido nos Estados Unidos. Um certo homem que era vendedor de automóveis. Ele vendia automóveis usados. E todos os automóveis que ele vendia, ele obtinha uma vantagem desonestamente. E ele era cristão, mas não estava ainda convertido o seu caráter. Mas no dia que ele teve um encontro real com Cristo, o seu caráter mudou. Ele foi na empresa que ele era o dono, pegou as economias que ele tinha e todo o dinheiro que ele tinha ganho nas falcatruas e procurou todas as pessoas que foram lesadas e restituiu. Ficou sem nada, mas restituiu todo mundo que ele tinha lesado. E depois disso a gente viu que Deus, o filme mostra que Deus abençoou ele de forma sobrenatural. Seja crente, seja um bom caráter. E assim nós estaremos caminhando para as mansões celestiais. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Amanhã, ciclo de oração. A partir de que horas, irmã Jane? 13 horas. Você pode vir, dobrar o seu joelho. Aqui embaixo cabe 38 pessoas. Já fiz a somatória, viu? Mas a gente tem um espaço ali em cima. Se chegar mais gente, a gente bota ali em cima com cadeiras, o que for necessário. A gente prepara, você senta aqui no meio, ainda cabe gente. Não vai faltar lugar para você sentar. Venha para o ciclo de oração e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Nosso companheiro, presbítero Joel, ele vai fazer esta oração, agradecendo ao Senhor nesta noite por tudo, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Senhor, leva teus servos, as tuas servas em paz para os seus lares. Livra-nos, Senhor, do homem mau e nos ajuda, Senhor, durante esta noite, para que possamos amanhã estar, Senhor, de pé na tua presença. Abençoa teu servo, Senhor, pastor, que deu, Senhor, um ensinamento da tua palavra, para que possamos, Senhor, nos comportar diante daquilo que ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Aguarde a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com cada um de nós desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, aos obreiros, aos internautas, e a cada um em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Benício Belarmino, faço parte da IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu Lima, Pernambuco. Presidente, pastor Roberto José dos Santos. Sou coordenador de uma área aqui na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no bairro de Apipucos, onde estamos construindo este belo templo para que os irmãos possam se abrigar e também participar dos cultos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Quero pedir a sua contribuição. Na sua condição, na medida do possível, você pode acessar o nosso WhatsApp ou o nosso QR Code aqui e fazer a sua contribuição. Você pode perguntar, pastor, como posso contribuir? É simples, é só fazer uma transferência ou um depósito em nossas contas bancárias que aparece aqui no visor e envie o comprovante para o nosso número de WhatsApp. Assim, teremos um controle da sua doação. Tenho a certeza de que Deus irá recompensá-lo. Estamos aqui como esteve Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Não podemos parar e contamos também com a sua ajuda. Você também é um Neemias e pode nos ajudar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te recompense e multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.